Olá, boa noite, meus irmãos. Vamos assim estar meditando essa noite na palavra de Deus, no Salmos 33. Mas antes eu queria convidar todos que estivessem abrindo suas Bíblias e também estivéssemos assim orando o espírito de oração para que Deus assim nos dê cada dia sabedoria mais. Oramos pela nossa construção, pela saúde dos irmãos. E vamos estar orando também pelos nossos missionários a cada dia para que eles possam estar trabalhando com alegria e amor e que o Senhor possa assim estar guardando eles de todo o mal. Amém? Meus irmãos, o Salmo 33, nós vamos ler até o versículo 12, que diz o seguinte, o Salmos 33. Regozijai-vos no Senhor, vós os justos, aos retos convém o louvor. Louvai ao Senhor com a harpa, cantai a Ele com o saltério de 10 cordas. Cantai-lhe um cântico novo, tocai bem com júbilo, pois a palavra do Senhor é reta e verdadeira. Todas as suas obras são fiéis. O Senhor ama a retidão e a justiça. A terra está cheia do seu constante amor. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército dele pelo sopro da sua boca. Ele ajunta as águas do mar como um montão. Põe o abismo em depósitos. Torna toda a terra ao Senhor. Tema toda a terra ao Senhor. Tema todos os moradores do mundo. Pois ele falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. O Senhor desfaz o conselho das nações, quebranta os intentos dos povos. Mas o conselho do Senhor permanece para sempre, e os intentos do seu coração de geração em geração. Bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para sua herança. Amém? Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações nessa noite. Vamos agradecer ao Senhor. Santo Deus e Pai, obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor nos permitiu fazer. E queremos te pedir, Pai, tuas ricas bênçãos nessa noite, que o Senhor possa estar abençoando grandemente os teus filhos, ó Deus, a cada irmão, ó Deus, que está assim no seu lar descansando, que possa assim também estar adorando ao Senhor na beleza da tua santidade. Aqueles irmãos, ó Pai, que estão com a saúde fragilizada, que o Senhor possa estar assim abençoando, dando assim descanso, recuperando a saúde dos teus filhos, ó Pai, e que eles não venham perder o ânimo, meu Pai, de estar louvando, bendizendo o teu nome, Senhor. Senhor Deus, com a saúde dos irmãos, que o pastor Eurípides, ó Pai, o Senhor possa estar restaurando a mesma e ajudando ele, a família, ó Pai, a igreja ali, abençoa grandemente, Senhor. Também queremos te pedir, ó Pai, pelos irmãos da nossa igreja, o irmão Florisvaldo, o irmão Barbosa, a irmã Cessé e muitos outros, ó Pai, que a irmã Genivalda, que também tem assim alguma comorbidade, que o Senhor possa estar sentindo a tua mão poderosa sobre eles, ó Pai, e cuidando dos teus filhos, Pai. Abençoa grandemente a tua igreja, o teu povo, seja com os departamentos da mesma, Pai, e nos permita, ó Deus, que em breve possamos estar normalizados dentro dessa situação, para estarmos assim, fazendo todas as nossas atividades normalmente, Senhor. Pai, nós te clamamos por tudo em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Ok, meus irmãos. O Salmos 33, o salmista, quando ele escreve esse salmo, ele nos chama a atenção para a questão da alegria. Ele chama que ele começa o versículo primeiro, dizendo: regozijai-vos no Senhor, vós os justos. Então, regozijar, todo mundo sabe que está ligado em alegria. A gente está alegre com o Senhor, está alegre no Senhor, mesmo diante das dificuldades da vida, mas saber que o Senhor, ele é a fonte da nossa alegria, porque o amanhã só ele sabe, o amanhã a ele pertence, nós não sabemos nada, e por isso, por ele ser um Deus sabedor das coisas futuras, é que nós devemos nos alegrar em ter ele ao nosso lado, nos guardando, nos conduzindo, nos sustentando com a sua mão poderosa. Então, regozijai, motivo de alegria, ou seja, para todo servo do Senhor está sempre alegre, seja a situação que for, né? Mesmo na pior das enfermidades, precisamos estar alegres, o Senhor está nos alegrando, sabendo que Ele é misericordioso, sabendo que Ele é o suficiente para nos tirar de qualquer embaraço, mesmo que venha a ser questões assim, venha a ser questões para nós impossíveis, mas para o nosso Deus isso é maravilhoso. Então o salmista diz: regozijai-vos no Senhor. E aí ele continua o versículo primeiro e da segunda questão, no segundo ponto, dizendo: aos retos convém o louvor.
E o versículo 2: louvai ao Senhor com a harpa e cantai a Ele com o saltério de 10 cordas. Aos retos convém o louvor, ou seja, o louvor ao Senhor, ele só convém aos retos, aqueles que estão justificados perante o Senhor, ou seja, perante Deus através do Senhor Jesus Cristo. Esses retos aqui, que ele fala convém o louvor, não é qualquer um que seja um bom cidadão da sua nação, mas aquele que é justificado, ou seja, o homem por si próprio não consegue ser justificado, mas Jesus Cristo justifica qualquer um, e é esses que são justificados, a eles convém o louvor. Não só convém, como devem estar louvando ao Senhor, ou seja, o povo de Deus, os filhos de Deus, os servos de Deus, eles têm que estar louvando ao Senhor, porque pela sua infinita misericórdia, um dos motivos do nosso louvor é a alegria que sentimos nele, né? Então, por estarmos alegres nele, é que nós precisamos assim estar cada dia mais nos empenhando no louvor, né? Como diz o versículo 2: louvai ao Senhor, louvai ele com instrumentos, usar instrumentos para que o louvor saia mais bonito e assim alegre o coração de Deus, porque nós só temos algo a fazer aqui, é alegrar o coração de Deus. Sabemos que diante das circunstâncias da vida, nem toda hora estamos alegrando o coração de Deus, mas temos que pensar nisso, que o que nós fizermos aqui nesse mundo, temos que fazer para alegrar o coração de Deus. E alegrando o coração de Deus, automaticamente nós também temos que ficar alegre. É uma obrigação do crente estar alegre, né? E aí ele continua nessa questão do louvor, né? Ou seja, que ele continua incentivando a permanecermos louvando, a permanecer exaltando o nome do Senhor e com alegria. Aqui o versículo dele diz: cantai-lhe um cântico novo, tocai bem com júbilo. Outra vez ele volta a falar da questão da alegria. Júbilo também tem seu significado voltado para a alegria. Uma alegria que o mundo não conhece, uma alegria que o povão não entende. Nós sabemos que hoje, nos dias atuais, quando se trata de alegria, para as nações, tem que ser um trio elétrico, uma boate, alguma coisa de natureza. Mas para o povo de Deus isso não é alegria, essa alegria é passageira. A nossa alegria é saber que temos um Deus que devemos cantar, louvar, exaltá-lo e sabendo que temos uma herança eterna na qual nós vamos viver livre de todo o mal. Hoje nós ainda vivemos na presença do pecado e corre o risco de aqui e ali sermos atropelados por ele. Mas quando nós estivermos nas mansões celestiais ao lado do Pai, aí, meus irmãos, não vai ter mais problema para nós, ou seja, aí nós vamos viver fielmente, e aí nós vamos entender o porquê o salmista está dizendo: cantai, regozijai, com júbilo. Ele começa a falar no versículo 1, regozijai no Senhor, e ele termina o versículo 3, falando isso: tocai bem e com júbilo, ou seja, se esforçai, fazer com alegria, ou seja, ele está sempre alegre, e ele não entendeu o porquê dessa alegria. Porque lá, a mente humana hoje é impossível ela descrever ou entender a tão grande maravilha que Deus tem para nós. A Bíblia nos ensina, nos diz, mesmo assim, a gente lendo, vendo, olhando, tentando compreender a Bíblia o mais profundo que seja, mas mesmo assim nós vamos ser surpreendidos com a beleza que é a morada eterna ao lado do nosso eterno Pai, né? Então vai ser algo maravilhoso, vai ser algo diferenciado na vida de qualquer um. Ou seja, qualquer um que chega lá, com certeza vamos nos surpreender, porque Deus sempre tem algo a mais. Deus sempre tem algo a mais para nós, Ele nunca tem algo de menos. A gente sempre se surpreende pela grandeza, não pela falta. Nós, uns para com os outros, às vezes nos surpreendemos com a falta de ânimo, com a falta de empenho, com a falta, enfim, com a falta de bom senso uns para com os outros, mas no caso lá com Deus nós vamos nos surpreender pelo tamanho da grandeza. Temos uma ideia, temos uma noção, lemos a palavra de Deus, buscamos entender sempre a palavra de Deus, sempre consultamos pessoas mais intelectuais
que se dedicaram mais, que estudaram mais, mas mesmo assim até esses vão ser surpreendidos pela grandeza de Deus. Isso é uma coisa que eu tenho no meu coração e entendo dessa forma, que sempre a grandeza de Deus vai estar nos surpreendendo. Até mesmo aqui nesse mundo, quando Deus faz as coisas dele. Como por exemplo, quando ele manda as bênçãos do céu. As maiores bênçãos do céu para o povo aqui na terra é chuva. E quando ele manda, ele faz com que todos enriquem e tenham alegria, tenham fartura, enfim. Ter fartura é motivo de alegria, mas para os outros, mas para nós a alegria tem que ser o Senhor. Ele diz o quê? Regozijai-vos no Senhor. Então, no Senhor nós devemos nos regozijar, no Senhor nós devemos nos alegrar. E uma outra questão, o versículo 4, que ele diz: pois a palavra do Senhor é reta e verdadeira, todas as suas obras são fiéis. Então ele agora fecha o versículo 4 falando da fidelidade da palavra de Deus, a fidelidade. O autor aos Hebreus, quando ele escreve o capítulo 4, principalmente o versículo 12, ele diz: a palavra de Deus a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que faca alguma de 2 gumes, que penetra e separa juntas e medulas e é apta para discernir o pensamento dos corações. Então ela é apta. Quando Paulo escreve a Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, ele diz que toda a palavra de Deus ela é boa para ensinar, para instruir, para redarguir. Então, a palavra de Deus é fiel. E o salmista diz que ela é fiel. Ela é algo maravilhoso, porque tudo que ela nos diz e nos manda fazer não é nada de anormal. Tudo dentro da normalidade. Ele diz o quê? Pois a palavra do Senhor é reta e verdadeira. É reta e verdadeira. Ou seja, o salmista no passado já nos ensinava isso, né? Já nos deixava isso escrito, para nos dias atuais a gente está aprendendo que a palavra de Deus ela é reta, ela é fiel, ela é verdadeira, ela não tem embaraço. Às vezes os homens se embaraçam por não querer seguir a palavra verdadeira, mas se seguirmos a palavra fiel, a palavra verdadeira, nós vamos sermos bem direcionados, vamos sermos bem instruídos. E com certeza os nossos problemas, nossas dificuldades desse mundo, elas tendem a diminuir. Elas nunca vão ter assim muito problema sobre nós, ou seja, elas vão sempre diminuir. Elas vão estar sempre sendo assim, de certa forma, abafadas, né? Porque a palavra de Deus ela é fiel e verdadeira. É uma palavra que ela veio para poder nos ajudar a permanecer firme nos caminhos do Senhor. E o versículo 5, ele diz: o Senhor ama a retidão e a justiça, a terra está cheia do seu constante amor. Então, ele ama a retidão e a justiça, mas a terra está cheia do amor dele. Quando o apóstolo João escreveu, João quando escreveu o Evangelho, ele diz o que? Lá no capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o salmista já dizia que a terra está cheia do seu constante amor. Ou seja, Deus ama o povo, mas lembre-se que antes o versículo diz o quê? Que o Senhor ama a retidão e a justiça. Ou seja, nós precisamos nos reter e sermos justos. Reter ou nos deter, se quisermos usar o vocabulário de detenção, é deter, né? Mas o verso diz: o Senhor ama a retidão e a justiça, que dá o mesmo significado de a gente ter pudor, ter controle, não ser exagerado, né? E diante das nossas ações, ao não sermos exagerados, nós precisamos ser justos. Justo primeiro com nós mesmos, porque se nós não formos justos com nós mesmos, nós vamos cair naquela questão, naquela parábola que o Senhor falou, né? Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria vida. Segundo, ser justo com a obra de Deus, sabendo que muito mais do que nós podemos fazer por Ele, Ele fez por nós, antecipadamente, dando a Jesus Cristo na cruz do Calvário.
Então, a Bíblia está toda interligada e todos os textos que nós buscamos estudar, ler, aprender, meditar, nós vamos ver que ele sempre nos aponta para o lado bom, para as coisas boas da vida. Entendeu? Porque ele nos chama a atenção, nós precisamos realmente sermos justos. E se nós não formos justos por nós mesmos, se nós não entendermos a justiça de Deus, se nós não tivermos nesse propósito, nós vamos ficar andando em círculo que nem o povo no deserto e não vamos sair do lugar. Porque ele quer que nós marchemos firmes e fiéis. Como Jesus falou, né? Erguei as vossas cabeças, capítulo 4 de João, né? Quando eles falam para os apóstolos lá, que eles vós vezes falta 4 meses para a ceifa, mas eu digo que a ceifa já está pronta. Erguei os olhos e vejo os campos brancos para a ceifa. Então, os campos já estão brancos e nós temos que ser justos, porque Jesus olha para esses campos brancos e ele quer ver a gente trabalhando, ceifando essas vidas para Ele. Ou seja, esse mundo de coisas que tem para ser feito, de almas para ser ganha, nós temos que estarmos assim trabalhando para poder melhor servir ao Senhor, porque o Senhor ama a retidão e a justiça, a terra está cheia do seu constante amor. O constante amor de Deus, ele está derramado sobre a terra, sobre o mundo, né? Então ele ama, Deus amou o mundo, Deus ama o mundo, Deus ama as almas perdidas, mas Deus ama também os seus filhos, mas Deus é justo, tanto com os pecadores, como os pecadores já redimidos, já justificados por Cristo na cruz do Calvário. Ele ama os não, que dá oportunidade, dá o tempo para que eles venham se reconhecer e aceitar Jesus Cristo. Então, o nosso Deus, ele é maravilhoso. Por isso que o salmista diz: regozijai-vos no Senhor. Ou seja, nós só temos um motivo para nos regozijar, em quem? No Senhor. Todas essas coisas, tantas outras coisas que ele tem feito, são obras que ele faz, coisas que ele usa, pessoas, ele faz tudo, enfim. Mas tudo que acontece, temos um único motivo a fazer, temos a única coisa a fazer, é o que? Regozijar no Senhor, se alegrar pelos seus feitos. Os feitos dele são feitos imensos, né? E ele continua o texto sempre olhando e mostrando a sua grandeza. Ou seja, no versículo 6, ele mostra a sua grandeza, né? Não só a nossa alegria, mas ele mostra a grandeza. Ele diz: pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército dele pelo sopro da sua boca. Então, o salmista, ele nos chama a atenção que nós devemos alegrar, devemos louvar, devemos ter tudo isso. E agora ele mostra que ele começa a falar agora da grandeza de Deus. O tamanho, a imensidão que é a grandeza de Deus diante dos homens. Que ele chegou pelo poder da palavra, foi feito os céus. Pelo poder da palavra foram feitos os céus. E aí ele termina: e todos os exércitos deles pelo sopro da sua boca. Então, ele tem esse poder, a grandeza dele, mas aí ele começa a mostrar, ele continua mostrando o tamanho de Deus, quando ele diz no versículo 7, que ele é capaz, de que ele ajunta as águas do mar como um montão, e põe o abismo em depósito. Agora, irmãos, é algo maravilhoso a gente entender, ou seja, dá para a gente entender realmente a grandeza de Deus, o poder de Deus, e por isso nós devemos regozijar no Senhor, porque quer dizer, ele é capaz, ou seja, ele ajuntar as águas no monte. Nós não conseguimos nem carregar ela num cesto, mas Deus, ele é capaz de juntar elas no monte, porque ele tem esse poder, ele tem essa facilidade, ele tem essa capacidade. Então, regozijar no Senhor, ou seja, no Senhor nós vamos realmente estarmos alegres, podemos estar assim, nos regozijando, porque o Senhor, como diz o versículo 12, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E se o Senhor, se nós entendemos, sabemos que o nosso Deus, o nosso Senhor, ele tem esse poder, o nosso Senhor tem essa
Ele é grande assim, então só nos resta nos alegrarmos no Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe nessa noite e que possamos assim estarmos sempre olhando para a grandeza de Deus e nos regozijando nela. Amém? Vamos orar. Santo Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Obrigado, meu Deus, por tudo nos permitiu fazer. E dá, ó Deus, uma noite na Tua presença. Nos dá, Pai, o livramento, nos guarda, Pai, nos capacita em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E, meus irmãos, boa noite e até a próxima reunião. estão firmados no Senhor.